Olá, eu me chamo Bruno e nós vamos discutir um pouquinho na aula de hoje sobre a semiotécnica abdominal, sobre o exame físico abdominal normal, certo? Bom, vamos iniciar então. Para começarmos, o exame físico abdominal é de fundamental importância nós sabermos delimitar e localizar os órgãos e o próprio abdômen, né? Então, uma definição bem simples, né? O que seria o abdômen? Seria a parte do organismo, né, humano e também os mamíferos, né, os animais, que compreende, que é limitada pelo tórax, diafragma na parte superior, pela pelve na parte inferior, pela musculatura lateral, pela musculatura abdominal na parte anterior e pela musculatura dorsal na parte posterior. Então, essa cavidade virtual e os órgãos que a preenchem é o que nós denominamos de abdômen. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque o exame físico, a semiotécnica, né, que nós vamos discutir hoje, depende fundamentalmente da posição e de nós sabermos onde cada órgão está. Então, isso é muito importante para nós discutirmos aqui, ok? Como é que a gente inicia a preparação para realizarmos o exame físico abdominal? Primeiro passo, higienizarmos as mãos, né, que pode ser feita tanto com água e sabão ou solução alcoólica. Isso deve ser realizado antes e após o exame e toda vez que eu tocar ou que eu manipular o paciente, certo? Como nós vamos, examinar o paciente, eu preciso, na minha postura como examinador, no caso nós como médicos, respeitar o paciente, explicar e informar o que será feito e por que será feito, e tranquilizá-lo. Explicar que é um procedimento que nós fazemos, faz parte do exame físico, examinar o abdômen. Dependendo da queixa do paciente, se ele tiver dor, alguma massa, alguma alteração no exame, pode ser um pouco desconfortável, então se isso acontecer, que ele nos informe, mas que o exame é um exame tranquilo, vai ser feito, é bem bacana quando nós informamos tudo que nós fazemos ao paciente, falou, agora eu vou fazer a ausculta, agora eu vou fazer a percussão, agora eu vou fazer a palpação, certo? E dessa maneira ele pode até participar do exame ajudando, A gente vai ter que colocar em algumas posições diferentes e a gente explicando por que está colocando e qual é o intuito, ele pode até nos ajudar, ok? Então esse é o primeiro passo da preparação para nós realizarmos o exame físico abdominal. Bom, o paciente deve ficar em decúbito dorsal, de preferência, com os braços ao lado do corpo, numa posição bem relaxada e confortável. Se for possível, numa superfície mais macia, um colchão, com um travesseiro e com o lençol, Nós vamos cobrir, o abdômen vai ficar exposto, Porém, a parte da genitália a gente vai cobrir com o lençol. De preferência que ele esteja com a bexiga vazia, Nós, após higienizarmos as mãos, aquecê-las, inclusive aquecer o estetoscópio, que é importante, porque estão com a mão gelada. O estetoscópio gelado pode causar um incômodo, um desconforto no paciente. As unhas sempre cortadas e limpas, certo? E uma posição padrão para nós iniciarmos o exame é o paciente em decúbito dorsal e nós, o examinador, estar posicionado do lado direito do paciente, ok? E dependendo da queixa e da preocupação do paciente, da queixa principal dele, de dor abdominal ou de alguma lesão no abdômen, a gente vai deixar essa parte que estiver dolorosa ou que fizer parte da queixa para o final do exame, Porque se nós examinarmos essa parte no início, já pode causar um incômodo o paciente e limitar nosso exame. Ele não querer mais que examine e o exame se interromper por ali, ok? Então, ainda estamos na fase da preparação. Então, basicamente, eu preciso que o paciente esteja em decúbito dorsal. Eu falei inicialmente do travesseiro, mas o ideal é que ele esteja em decúbito zero, Sem um travesseiro bem fininho, que não atrapalhe, porque senão ele pode fazer esforço e contração abdominal. O ambiente com uma luz adequada, tem que ser bem iluminado, não dá para ser ambiente escuro, porque
vai influenciar tanto na inspeção quanto na palpação, e o paciente na posição relaxada com os braços lateralmente ao corpo. E como eu falei inicialmente, nós, ou o examinador, no caso vocês, do lado direito do paciente para início do exame, ok? Bom, então depois que nós preparamos, vamos para os passos do exame, né? Normalmente nós seguimos uma sequência de inspeção, percussão, palpação e ausculta em qualquer, né, região do corpo ou qualquer sistema do corpo aí. Porém, no exame físico abdominal, vou mostrar para vocês, nós vamos ter uma inversão. Por quê? Após a inspeção, nós vamos fazer a ausculta. Qual que é o motivo dessa alteração da sequência, pessoal? Se eu tenho, né, eu tenho o intestino aí, o estômago, que pode ter peristaltismo, normal é ter, né? E se eu fizer a percussão e a palpação, eu posso alterar, eu posso influenciar negativamente no meu exame, né? Eu posso aumentar os movimentos peristálticos por dor, pela palpação, pela percussão. Então, por isso que após a inspeção, o próximo passo no exame físico abdominal é a ausculta, ok? Então, essa sequência que nós vamos usar: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Bom, antes de começarmos, antes de nós fazermos aquela sequência que eu propus para vocês, é muito importante essa parte aqui. Então, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui. Porque lembra da localização do abdômen, das áreas que delimitam superiormente, inferiormente, lateralmente, anteriormente e posteriormente, né? Por que isso é tão importante, pessoal? Porque dependendo, né, do meu exame físico, da localização, da alteração, ou mesmo do exame físico normal, eu vou entender qual órgão que está sendo examinado. E para isso nós vamos fazer uma divisão didática aqui, né? Então são fotos do abdômen, né, de um homem e uma mulher, e a foto do abdômen sem a parede abdominal, que a gente pudesse ver as vísceras, né? Existem duas maneiras de nós dividirmos, né, o abdômen. Essa aqui é mais simples, eu divido em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, né, que seria esse aqui, vou colocar setinho aqui para vocês, ok? Quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Então, nessa divisão, eu faço em 4 quadrantes. Por exemplo, o que eu espero encontrar no quadrante superior direito? Só para a gente exemplificar. Fígado, uma parte aqui do intestino, uma parte do duodeno, uma parte do estômago e, posteriormente, o pâncreas, certo? Então, essa associação entre anatomia e topografia é extremamente importante para nós. E existe essa outra divisão, que eu divido o abdômen em 9 segmentos, né? Essa aqui provavelmente é mais usada, que ela me dá mais detalhes, eu fico com uma especificação maior do que, né, da relação anatomia e topografia. Ela é o seguinte, vou mostrar aqui a setinha para vocês. Deixa eu ver isso aqui. Hipocôndrio direito, essa região aqui, superior direita. Flanco direito e fossa ilíaca direita. Então, hipocôndrio, flanco e fossa ilíaca. Epigastro, mesogastro e hipogastro. Hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda. Ok? Então, para exemplificar essa divisão, por exemplo, o que eu vou ter na fossa ilíaca direita? Provavelmente o apêndice e uma parte do intestino grosso, parte do colo, certo? Alguns vasos também, os vasos ilíacos, e talvez uma parte da bexiga, se ela estiver cheia. Então, se eu disser que tem uma dor em fossa ilíaca direita, eu já vou pensar na relação entre anatomia e topografia. Por isso que é tão importante essa divisão, ok? Então, aqui que eu apresentei para vocês, em 4 quadrantes e em 9 quadrantes, certo? Bom, aqui só para reforçar, por exemplo, no hipocôndrio direito, o que eu tenho de órgão? Fígado, rim, né, o rim direito, o ângulo hepático, o cólon do cólon e a vesícula. Por exemplo, no flanco direito, o que eu tenho? Cólon ascendente e o terço inferior do rim direito. Por exemplo, na fossa ilíaca direita, o apêndice, o seco, o ilho terminal e o músculo psoas direito, certo? Então, essa relação entre topografia e anatomia é extremamente importante para nós no exame físico abdominal, ok? Então, vamos começar, como eu já falei para vocês, né, pela inspeção. A inspeção tem 2 tipos de inspeções básicas, né? A estática, que eu vou
observar e a dinâmica que eu vou ver se tem alguma movimentação, ok? O que eu vou, para a gente começar então, primeiro na inspeção, o que eu vou observar ativamente? Se existem lesões, a distribuição pilosa, cicatrizes, presença ou não de circulação colateral, assimetrias que podem ser abaulamentos ou massas, ok? E o formato ou tipo do abdômen. Então vamos lá, vamos por partes aí. O que seriam lesões ou cicatrizes, pessoal? Pode ser uma lesão de queimadura, pode ser uma lesão de trauma, pode ser uma lesão, que aí no caso específico, uma cicatriz de uma cirurgia prévia, no caso aí uma cicatriz a gente fala com uma fanistil, uma cicatriz geralmente feita em cirurgias cesarianas, né? Ou outras cicatrizes diversas. Então, pela inspeção inicial, que eu vou procurar lesões ou cicatrizes, eu já vejo, né, se o paciente tem cirurgia prévia, se ele teve um trauma, se ele teve uma queimadura ou outras coisas semelhantes. E nessa, já aproveitando essa foto aí na inspeção, eu também vou ver a distribuição pilosa, que é diferente em homens e mulheres. E nesse caso aqui a gente pode ver que aparentemente não tem pelos, né? Pelo menos nessa foto que a gente está vendo aqui, certo? Para exemplificar algumas cicatrizes assim, que já são mais recorrentes, assim, né? Essa cicatriz aqui, né, na hipocôndrio direito, deixa eu pegar a setinha aqui, fósforica direita, chama cicatriz de Kocher, né, que pode ser pós-colestectomia ou pós-cirurgia nessa área. Essa cicatriz aqui no meio, ó, chama cicatriz mediana, né, geralmente nós fazemos quando tem uma laparotomia, tá? Uma cicatriz aqui no flanco esquerdo, geralmente é uma cirurgia renal, quando faço nefrectomia ou outra cirurgia, cálculo renal, por exemplo. Aqui uma paramediana esquerda, pode ser paramediana direita também, aqui contralateral, né? Aqui McBurney, geralmente é quando eu faço uma apendicectomia, ok? Aquela que eu falei para vocês que a foto anterior tinha um fanistil, geralmente um corte de cesárea, né? E aqui uma mediana inferior ou uma mediana hipogástrica, né? Que geralmente, por exemplo, uma cirurgia abdominal inferior, de útero, ou uma cirurgia de bexiga eu posso fazer por aqui, ok? Então aqui só para exemplificar que dependendo do tipo de cicatriz, eu já, né, penso qual cirurgia pode ter feito. Na maioria das vezes, quando nós perguntamos, o paciente ele sabe qual cirurgia que ele fez, né? Bom, e aqui, pessoal, o que nós podemos ver aqui, né? Esse aqui pode ser uma inspeção tanto dinâmica, né? Nós só temos uma foto, não sabemos se isso aqui está se movimentando, ou uma inspeção estática, né? Pode ser que não se movimente, mas podem ser alças intestinais ou nodulações massas, né? Aqui nós podemos ver também que tem uma simetria importante, né? Mais aqui na parte do epigastro, né? E circulação colateral, que nós conseguimos ver aqui, né? Isso tudo na inspeção, ok? Aqui já é uma inspeção patológica, são dois sinais que bem conhecidos. O primeiro chama Gray Turner, que seria essas equimoses laterais, e o segundo de Cullen, seria essa equimose periumbilical. Esses dois sinais são sinais de complicações de uma patologia que chama pancreatite, uma inflamação do pâncreas, ok? Então, as equimoses laterais aqui, conforme a setinha está mostrando, sinais de Gray Turner, e o sinal de Cullen, que é essa equimose periumbilical. Isso tudo na inspeção nós estamos fazendo, certo? Agora, em relação ao formato, pessoal, o que nós temos, né? Eu posso ter diferentes formatos, né? Um abdômen aqui ascítico, um abdômen aqui de um paciente obeso, que a gente fala até que é um abdômen batráqueo, né? E um abdômen gravídico. Então, isso aqui eu também vejo na inspeção, ok? Então, tipo de abdômen, né? Aqui um outro tipo, um abdômen escavado, um paciente extremamente emagrecido, né? Uma mulher, né? Então, eu consigo ver isso na própria inspeção, ok? Então, são os tipos de abdômen que eu posso ter, ok? Bom, passando a inspeção, lembra que aqui nós vamos inverter a sequência, vamos para a ausculta. Como é que eu faço a ausculta? Eu faço a ausculta em quadrantes, lembra aquela divisão em 4 quadrantes, superior direito, superior esquerdo, inferior direito. Eu uso o estetoscópio, lembrar de higienizar as mãos, aquecer o estetoscópio e as mãos. Eu fico de 15 a 20 segundos em cada quadrante. O que é o habitual? Que eu ouça os ruídos hidroaéreos, né?
geralmente de 5 a 6 em cada quadrante, ok? Então, fico 15 a 20 segundos no quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito, ok? O que é patológico, né, para nós entendermos? Se eu não ouvir nenhum ruído ou se os ruídos estiverem aumentados. Então, essas duas situações são patológicas, né? Okay? Além disso, o que eu vou ver aqui, pessoal, na ausculta, que é o segundo passo do nosso exame físico abdominal? Eu vou seguir a sequência dos grandes vasos e tentar auscultar sopros. Eu posso ter estenoses ou alterações vasculares que eu evidencio com sopros. O normal é que eu não ausculte sopros. Então, onde que eu vou ver aqui com a setinha? A aorta, logo acima aqui da região umbilical, uns centímetros acima, uns 4, 5 centímetros acima, né? Eu vou ter mediano aqui a aorta, a saída das renais, então ver se tem sopros renais. 1 centímetro abaixo aqui do umbigo, bilateralmente, as ilíacas, que seriam os pontos que eu vou fazer a ausculta, né? E na região inguinal, bilateralmente aqui, as artérias femorais. Então, essas são as regiões que eu vou ativamente colocar o estetoscópio para evidenciar ou não a presença de sopros. Lembrar que esses sopros geralmente são sopros que são evidenciados na sístole, né? E essas são as principais regiões que eu vou auscultar para ver se há ou não presença de sopros. O normal é não encontrar sopros, ok? Bom, agora nós vamos para a percussão, certo? Tudo bem até aqui? Parte extremamente importante agora. Então, fizemos a inspeção, fizemos a ausculta e vamos fazer a percussão. Qual que é a técnica de percussão? Então, existem várias técnicas que vocês vão ver aí na literatura. Uma das mais usadas, né? Como é que eu faço a percussão? Eu coloco 2 dedos, né, sobre a região que eu quero percutir do abdômen e faço um movimento de alavanca, né, de bater com outros 2 dedos, aqui, deixa eu pegar a setinha aqui para mostrar para vocês, sobre esses dedos, né, sobre esses dedos, são golpes, né. Então eu faço, seriam 2 grupos de golpes em cada região que eu vou analisar, ok? Aqui é uma sugestão por onde eu começo, seguindo aqui esse caminho aqui das setinhas, né? Então eu começaria aqui no flanco direito, né? Subiria para, flanco direito, por exemplo. Iria para o hipocôndrio direito, aqui epigastro, aqui flanco, hipocôndrios esquerdos, fossa ilíaca esquerda, meso e hipogastro, fossa ilíaca direita e terminaria aqui no flanco direito de novo, certo? Então eu teria que fazer a percussão em cada área dessa, pelo menos 2 golpes por área, ok? Agora vamos lembrar da divisão do abdômen, que é extremamente importante. Se eu fizer a percussão aqui na região que eu espero encontrar o fígado, qual seria o som que eu vou perceber? Um som maciço, porque o fígado é um órgão maciço, ok? Se eu fizer aqui no epigastro, deixa eu voltar a sentir, no epigastro ou no mesogastro, eu tenho estômago e tenho alças intestinais. Então, o que eu espero? Um som timpânico, porque é um órgão oco, né? Se eu fizer aqui no hipocôndrio esquerdo, no flanco esquerdo, o que eu espero encontrar, pessoal? Um som timpânico também. Se eu tiver um som aqui maciço, eu vou ter provavelmente um baço aumentado, né? Que é um sinal que nós vamos ver que chama traube ocupado, que é o espaço de traube aqui, ok? E assim por diante. Então, por isso que é extremamente eu realizar, que eu falei lá no início, a relação entre anatomia e topografia, certo? O que eu quero, nesse momento aqui, ressaltar para vocês? Nessa parte da percussão, né, um dos itens de extrema importância é a hepatimetria, ou seja, eu fazer a medição, né, eu aferir o tamanho do fígado. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu começo aqui no rebordo costal à direita e vou subindo aqui, né, fazendo a percussão até o som mudar de maciço para timpânico. O que acontece aqui em cima quando o som muda de maciço para timpânico? Provavelmente começou o pulmão. Então, desde que ele começa maciço até quando ele termina maciço, essa vai ser a minha hepatimetria. Ela pode variar de 6 a 8 centímetros, porém até 12 centímetros seria uma hepatimetria dentro dos valores da normalidade. Então seria um fígado dentro do normal, ok?
Então, até 12 centímetros, geralmente de 6 a 8, mas até 12 centímetros na minha percussão seria um fígado normal. Ok? Vamos lá, então. Bom, primeiro sinal lá que eu falei para vocês. O que é o Jordano? Eu faço uma batida com uma dor, com uma força moderada, né? Não vou dar um soco no paciente. Aqui na região, na topografia do rim. E o Jordano, o que seria o Jordano positivo? O paciente tem dor a punho-percussão. É um sinal muito sensível, ou seja, se o paciente tiver alguma inflamação aqui, ele vai ter dor, mas pouco específico. Pode ser pielonefrite, pode ser cálculo renal, pode ser uma infecção, uma inflamação da musculatura paravertebral ou dorsal, tá? Mas o sinal Jordano positivo é a punho-percussão dolorosa, né, na região das lojas renais. Eu faço bilateralmente, ok? Na minha percussão. Agora, pessoal, vamos parar aqui, que isso é extremamente importante. O que eu vou fazer agora? Alguns sinais para evidenciar ou para negar se há ou não líquido livre na cavidade abdominal. Uma pequena quantidade de líquido livre eu tenho, que é produzido e reabsorvido diariamente na cavidade abdominal, porém, uma quantidade aumentada de líquido livre é chamado de ascite. Esse é o nome que nós damos para o líquido livre na cavidade abdominal, ascite. Eu tenho basicamente 3 manobras que eu tenho que fazer para evidenciar ou descartar a presença de ascite. A mais específica, porém, ela é positiva quando eu tenho mais de 3 litros de líquido livre na cavidade, essa manobra do piparote. Como é que ele é feito? Eu coloco um artefato, que geralmente eu peço para o próprio paciente posicionar a mão dele aqui na linha mediana. A uma das minhas mãos, ó, eu estou aqui do lado direito do paciente. Uma das minhas mãos eu coloco aqui, à esquerda do paciente, a outra eu faço a gente fala um peteleco, né? Eu dou um toquinho no paciente, né? E se tiver líquido livre, o que eu espero? Ou seja, se o piparote for positivo, que haja uma onda de transmissão e eu consiga sentir nessa mão aqui. Se eu não sentir essa onda de transmissão, provavelmente ou não tem líquido, ou a quantidade é muito pequena, né? E o piparote vai ser negativo. Então, um piparote positivo evidencia a presença de líquido livre na cavidade abdominal. Ok? Esse é um dos exames para eu perceber a ascite. Um segundo exame que nós usamos bastante, né? Mostrando a mãozinha aqui para ver percussão, pelo menos 2 batidas, né? 2 percussões em cada região, é o semicírculo de Skoda. Vamos entender ele. Se eu tiver líquido livre, pessoal, né? Esse abdômen que eu vejo com abdômen globoso, né? Eu imagino que exista líquido livre, mas para eu ter certeza, o que eu faço? Eu vou percutindo de cima para baixo, desde aqui da região superior até inferior. O que eu espero encontrar aqui? Timpânico. Normalmente eu tenho alça intestinal. Porém, se houver líquido livre ascite, o líquido vai se depositar aqui pela gravidade. Normalmente ele se deposita aqui. Então eu começo timpânico, maciço, marco. Timpânico, maciço, marco. Timpânico, maciço, marco. Eu vou delimitar um semicírculo, como se fosse uma meia-lua aqui. Esse semicírculo é chamado de semicírculo de Skoda. Então, quando eu tenho um semicírculo, provavelmente eu tenho líquido livre na cavidade abdominal. Ok? Perdão. E o último exame aqui para nós detectarmos se há ou não líquido livre, se há ou não ascite, é a maciez móvel. Como é que ela é feita? Se eu tiver líquido livre, qual que é a tendência do líquido, pessoal? É descer. Então, ele ficar do lado que o paciente está encostado na maca ou na cama. Ok? Então, como é que eu faço? Eu coloco o paciente em decúbito, o braço de baixo aqui atrás, na cabeça, ok? E o braço de cima paralelo ao corpo. E vou fazendo a percussão nessa direção, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Se aqui for timpânico, aqui for maciço, né? Eu virei o paciente, aqui está timpânico, aqui está maciço, na região que está encostada na maca, provavelmente o líquido desceu. Então eu tenho um exame de maciez móvel positivo. O que eu consigo inferir com isso? Que ele tem líquido livre e que ele está acompanhando a gravidade, ok? Então esse é o exame da maciez móvel. Tudo bem? Certo? E para finalizar, não menos importante, eu vou fazer a percussão aqui no espaço de Traube. Como é que é o espaço de Traube? Ele é limitado aqui pelo rebordo costal inferior, pelo rebordo costal lateral, aqui, né, pela parte lateral da finalização dos arcos costais, e pelo sexto espaço intercostal esquerdo. Então, esse aqui é o espaço de Traube, esse triangulinho aqui, certo? Como é que eu faço? Eu faço a percussão, lembra? Mão encostada no tórax, nesse espaço de Traube,
pelo menos duas batidas, 2 movimentos em cada região, e o normal é que esse espaço de trave seja timpânico, a minha percussão seja timpânica, ou seja, nós falamos que o espaço de trave está livre. Se houver um aumento do baço, né, quando eu fizer a percussão, eu vou ter um som maciço ou submaciço à percussão. Então, eu digo que o espaço de trave está ocupado, né, que já infere uma patologia. Ok? Seria isso, né? Livre, ocupado, um som maciço ou submaciço. Tudo bem na percussão, pessoal? E para finalizarmos, né, nosso exame é a palpação, que é o quarto passo e não menos importante. Todas as etapas são igualmente importantes. Ela se divide em duas. Uma superficial, que avalia estruturas até 2 centímetros da pele, e uma profunda, estruturas, né, mais profundas até 10 centímetros. Qual que é o objetivo da minha palpação, tanto superficial quanto profunda? Evidenciar a presença de resistência, a dor, sensibilidade, pode ser vista às vezes mesmo na palpação superficial, e se há algum órgão aumentado de tamanho, que nós referimos como visceromegalia. Ok? Vamos lá. Então, na palpação superficial, eu geralmente faço em todo o abdômen, geralmente com uma mão, eu faço dedilhado, né? Eu vou palpando superficialmente com os dedos, lembrar que eu consigo atingir geralmente até 2 centímetros, e eu já vejo a sensibilidade, se há dor e às vezes até algumas massas são evidenciadas nessa palpação superficial, ok? Já na palpação profunda, eu uso as manobras bimanuais, sempre bimanuais, que elas variam, tem algumas variações. Elas podem ser com as mãos lateralizadas, uma do lado da outra, ou com as mãos sobrepostas, certo? Então, essa aqui uma mão do lado da outra, essas são mãos sobrepostas, certo? E qual seria a direção, a sequência que eu faço? Geralmente, de fora para dentro, né? Então, eu vou de fora para dentro, para dentro, fazendo o exame, né? O exame da palpação bimanual, e geralmente da extremidade para o centro, né? Então, seria de fora para dentro e nessa direção, né? Em resumo, seria assim, né? Em todos os quadrantes, em todas as áreas do abdômen, eu vou fazer essa palpação, certo? Então, esse seria o primeiro passo da minha palpação, tanto superficial quanto profunda. E agora, para nós finalizarmos, pessoal, eu vou falar de algumas palpações especiais, né? De alguns órgãos especiais, começando pelo fígado, né? Eu tenho algumas manobras especiais do fígado, algumas têm alguns epônimos. Essa nós fazemos, né? Chama manobra de Mathieu ou das mãos em garra, o paciente deitado em decúbito dorsal, né, com o abdômen para cima. Eu, como examinador, posicionado do lado direito e, né, na região superior do paciente. Eu vou fazer essa manobra em garra, que nós estamos vendo aqui. Deixa eu pegar a setinha para mostrar para vocês, né? Eu vou vir aqui no rebordo costal com os dedos em garra e examinar o paciente. Eu peço para ele expirar e inspirar, né? Inspira, expira. Na expiração eu faço a manobra, coloco meus dedos posicionados aqui, e na inspiração, como o tórax vai aumentar o volume, geralmente o órgão, no caso o fígado, que nós estamos examinando, ele tende a descer, e eu tento palpá-lo na inspiração, certo? Até 2 centímetros do rebordo costal direito é considerado normal, acima de 2 centímetros patológico, mas lembrarmos que algumas patologias aumentam o fígado, por exemplo, quando eu tenho um paciente com DPLC, doença pulmonar crônica, que eu tenho uma hiperinsuflação pulmonar, eu posso ter um pulmão, né, aumentado, e o fígado, teoricamente, eu consigo palpá-lo além dos 2 centímetros do rebordo costal, porém, a hepatimetria dele é normal, então eu consigo palpar porque ele está empurrado para baixo, certo? Então, nessa manobra eu consigo perceber, encostar no fígado, já perceber os aspectos dele, né? Se é um fígado liso, se é um fígado rombo, se tem nodulações, certo? Então, eu já consigo perceber tudo isso aí na palpação, ok? A segunda manobra para o fígado chama manobra de Lemos-Torres, também bastante feita, pessoal. Essa aqui eu fico posicionado como examinador do lado direito do paciente, porém eu fico na parte inferior do paciente. Com a minha mão esquerda eu faço um rechaço do fígado aqui, da região do fígado, por trás eu empurro. E com a minha mão esquerda eu faço uma manobra de tentar fazer essa palpação, né? De baixo para cima, certo? Palpando aqui, ó. De novo eu faço a inspiração e a expiração e tento
localizar, ou seja, encostar no fígado durante a inspiração e durante a expiração, ok? Para ver se ele é palpável. Da mesma forma, até 2 centímetros do rebordo costal geralmente é normal, né? E se ele tiver numa posicionamento além dos 2 centímetros, nós consideramos patológico, para essa manobra de Lemos-Torres. Para o baço aqui em especial, eu posso fazer também uma manobra semelhante a essa aqui, de mãos em garra, chama Mathieu, aqui com o paciente decúbito dorsal, né? E posso fazer esse posicionamento, chama posição de Schuster. O paciente fica em decúbito lateral direito, a perna direita esticada, a perna esquerda 90 graus e o braço esquerdo é apoiado aqui na região occipital, na região posterior da cabeça. Para quê? Para que eu tente expor o baço e eu consiga palpá-lo, certo? Eu faço a mesma manobra bimanual ou em garra e essa posição me facilita a palpação do baço, certo? Tudo bem? E agora, pessoal, só para citar algumas patologias, né? Aqui é o ponto de McBurney, né, que eu tenho aqui, esse número 1. E o que seria o sinal de Bloomberg? Na minha palpação bimanual, na palpação profunda, o paciente tem uma dor, a palpação profunda aqui, que pode inclusive cortar a inspiração e a expiração, né? Esse sinal aqui, lembra da relação entre anatomia e topografia, é um sinal na fossa ilíaca direita, né? Aqui um pouquinho mais para baixo. E o que eu posso palpar aqui? O que eu tenho de órgão aqui? Tenho apêndice. Então, pode ser um sinal sugestivo de apendicite, certo? Ou outra patologia que tenha perfurado alguma alça por aqui. Esse é o sinal de Blomberg. É um sinal, uma dor à palpação profunda do ponto de McBurney, ok? Esse sinal chama sinal de Rovsing. O que seria? Eu faço uma palpação profunda, aqui vigorosa, na fossa ilíaca esquerda. E o que eu tenho que pensar? Eu tenho ar aqui dentro do cólon, esse ar vai vir aqui com a minha palpação, e ele comprime o apêndice. Então, se eu tiver uma apendicite aqui, uma inflamação do apêndice, eu posso fazer uma palpação profunda do outro lado e ter dor aqui na fossa ilíaca direita. Chama sinal de Rovsing positivo, ok? Aqui, na inserção, né, no cruzamento aqui, né, da rebordo costal aqui, né, com o abdômen, nessa região aqui, geralmente região mamária, eu tenho um ponto cístico. E quando eu faço aquela manobra, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, a manobra de semelhante a Lemos-Torres, né, eu faço um rechaço, né, da região posterior e uma palpação aqui no ponto cístico. E geralmente o paciente ele interrompe a inspiração, né? Esse é um sinal de Murphy positivo. O que significaria um sinal de Murphy positivo? Que eu tenho uma inflamação em algum órgão aqui. E aqui o que eu tenho? Principalmente a vesícula biliar. Então pode ser um sinal de uma colicistite aguda, um sinal de Murphy positivo, certo? O normal é não ter essa dor quando eu palpo o ponto cístico, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de patologias, de alguns sinais, né, de alguns epônimos, que a gente falou, o Bloomberg, né, descompressão dolorosa em fossa ilíaca direita, o Rovsing, né, dor em fossa ilíaca direita ao comprimir a fossa ilíaca esquerda. Aqui o sinal de Murphy, seria interrupção da respiração por uma dor, né, uma hipersensibilidade da palpação por conta direito, né, no ponto cístico, e vários outros aqui, pessoal, vários outros. Por exemplo, aqui, que eu acho legal aqui, o Jobert, que eu tenho geralmente eu tenho uma C6 ali na loja hepática, e aqui eu tenho um timpanismo na loja hepática, posso ter ar entre o diafragma e o fígado, que não é habitual, que não é normal, seria um sinal patológico. Aqui o Cullen, o Gray Turner, e aqui alguns para mostrar para vocês as patologias, ok? Então, para finalizarmos, o que seria, eu vou descrever um exame físico abdominal sem alterações para vocês. Então, na inspeção, um abdômen plano, sem lesões de pele, cicatrizes, circulação colateral, retrações ou abalamentos, peristalse não identificável em inspeção. Na ausculta, ruídos hidroaéreos presentes nos 4 quadrantes. Na palpação, né? Na percussão, ausência de timpanismo difuso, e uma C6 inflamus.
traube livre e uma hepatimetria que varia de 6 a 8, geralmente menor do que 12 centímetros. Então, eu faço a percussão, meço o fígado e coloco quantos centímetros que seria a minha hepatimetria. E a palpação superficial e profunda, um abdômen indolor, a palpação superficial e profunda, fígado e baço não palpáveis, que é o normal. E se eu não palpar nenhuma outra organomegalia, eu descrevo como ausência de visceromegalias. Então, essa descrição é uma descrição de exame físico abdominal sem alterações. Ok? Bom, então nós vamos finalizar por aqui. Espero que vocês aproveitem a aula e fico à disposição para dúvidas nas aulas práticas. Um abraço a todos e até mais.